Funcionário Sei. operador de banco. Aham. E eu fui com as casas aqui na Lua. Ah, Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde nos jardins, tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira, Paraíba mantiqueira, criou asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante, operário, estudante, seu destino é prosperar. Meu São José, dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos, não me canso
E também lá onde é a Fundação Vale Paraibano, o Sanatório Samaritano. É um prédio tombado que hoje a Univap não mexe naquele prédio por se tratar de um prédio tombado, né? Mas era basicamente a região dos sanatórios, aquela região. Por isso que o Maringá e Vila Ema era isolado, porque aquela região lá dos sanatórios eram, praticamente não era habitado, certo? Aí depois vamos dizer, na década de 60, né? Meados de 60 para cá, que começou a crescer a região lá da Vila Diana, Vila Rubi, San Dimas, porque tanto é que a igreja San Dimas também ficava isolada no meio do mato. Aí depois, ao lado, foi construída a faculdade de Farmácia e Odontologia. Hoje é só a faculdade de Odontologia da Unesp. O que tinha também o sanatório Ademar de Barros, né? Só que durou pouco, é verdade? Desculpe? O sanatório Ademar de Barros. Sim, o sanatório Ademar de Barros. É onde fica lá aqueles conjunto de prédios residenciais entre o sanatório Parque Santos Dumont hoje e o Parque Vicentino Aranha. Lá na rua Santa Clara ficava o sanatório Ademar de Barros. O Kiko, e depois, né, década de 60, coisa assim, porque o sanatório Vicentino Aranha, o Kiko, ele ia até o Vidoca, é isso mesmo? O terreno dele ia até o Vidoca. A propriedade ia até o Vidoca. A São João seguia direto o muro e terminava lá no Vidoca. Perfeito. Tá? E tanto é que quando houve a urbanização da região do Esplanada, não existia uma ligação da Vila Ema para o Esplanada. Por quê? A propriedade do Sanatório Vicente Aranha impedia a passagem daquela rua hoje, Avenida Madre Teresa, Madre Paulo de São José, desculpe, com a Avenida Rio Branco. Porque existia um muro que impedia a transposição. Tanto é que depois houve o corte lá da propriedade do Vicentino Aranha, foi criado lá o Jardim Apolo e com isso houve aquela ligação da Avenida Rio Branco com a Avenida Madre Paulo de São José. Certo? Assim era a cidade de São José dos Campos. E depois que uma parte do terreno do Vicentino Aranha foi loteada, né? Foi feito loteamento, surgiram os bairros. Virou Jardim Apolo. Jardim Apolo, né? Então virou Jardim Apolo, uma parte, e ficando só aquela parte onde hoje é o Parque Vicentino Aranha. Vou mandar um abraço para o Rodolfo Miranda, mandando parabéns pelo programa. Obrigado, Rodolfo Miranda, acompanhando a gente, muito obrigado. Você também pode aí participar. É o podcast do Resgatando. Hoje a gente está recebendo o Roberto Kiko. Roberto Kiko que já trabalhou na Meiba, na Embraer, está em São José desde 1955. Ele que veio da cidade de Bastos. Agora são 12h32. Você está acompanhando através do Resgatando e também da Rádio Metropolitana Vale 1290. Deixa eu dar alguns recadinhos aqui, a gente vai voltar já com o Roberto Kiko, falando as histórias de São José dos Campos. Deixa eu só falar sobre, eu acho que o Ângelo tem ali do St. Patrick Festival, que vai começar no dia 17, 18 e 19 de março. O Ângelo está aí, se colocar na tela para a gente, se puder. É o St. Patrick Festival, é um festival aí que vai começar... será nos dias 17, 18 e 19 de março, no Interactive Hall. A entrada é franca, o Ângelo já vai colocar já ali para a gente. Tem um áudio também, Ângelo, se você puder já colocar. Tem uma arte, tem a arte, vou mandar para você, já mandei, mas eu vou mandar novamente para você colocar aí. E o áudio também. Então você vai se preparando e vou conversar, vou voltar com o Kiko. Kiko, e como é que era a questão Tem uma outra coisa também que eu acabei de lembrar agora, Kiko, que dizem que tinha um túnel que ligava a igreja matriz com a igreja de São Benedito.
E você me falou, Kiko, em várias vezes você já me falou isso, que você já entrou nesse túnel. Conta pra gente, Kiko. Eu não vou afirmar que é um túnel que ligava o banhado à igreja matriz. Só que, como tinha nós criançada na época, né? Nós tínhamos a aula de catecismo, né? Ou de catequese, hoje o pessoal chama de catequese, mas na ocasião chamava de aula de catecismo. Era lá na igreja matriz mesmo, né? Naquela ocasião era o padre João, que era o pároco lá da igreja e tal. E depois das aulas de catequese, a gente ia brincar lá no barranco lá do banhado, descendo com papelão lá para baixo e tal. E tinha um caminho, né? Era um caminho mesmo de terra descendo até o pessoal que morava no banhado, mas não a Vila Esperança hoje não, é atrás do banhado. Então o pessoal fazia plantação lá e então tinha esse caminho para chegar na área lá da lavoura, lá do banhado. Então nesse trecho lá da descida havia uma parte lá que, vamos dizer assim, uma espécie de túnel, certo? E nesse túnel realmente a gente brincava e a gente conseguia entrar mais ou menos até uns 4, 5 metros para dentro, a gente conseguia entrar. Mas depois era tudo fechado, porque talvez não, pela não utilização, o mato foi tomando conta, então a gente também não se aventurava a entrar mais que 4, 5 metros. Mas que havia um túnel, porque na entrada, inclusive, tinha até uma parte estruturada em tijolo sempre com cimento, tudo, que era assim, a aparência de um túnel realmente. Aí quando entrou o prefeito Sobral, fez uma urbanização do banhado e aterrou tudo. Aterrou tudo, inclusive essa entrada que existia na ocasião. Perfeito. Tá? Se você pegar as fotos que os leitores aí, o grupo acompanha, e tem uma foto aérea que mostra justamente esse caminho que o pessoal descia lá para o banhado. Então, nessa primeira ocasião que eu vi, que eu até comentei lá aqui na sua página, que naquele local havia uma entrada, né? Que nós conversamos uma vez a respeito disso aí. Perfeito. Então, acho que esse é o túnel que o pessoal fala, né? Não estou afirmando, mas tinha tinha a evidência de um túnel, ficava bem justamente rente ali à igreja. Na direção da parte traseira da igreja. Perfeito. Hoje você tem o áudio do São Patrick Festival. Vamos soltar então, aí... Em março, São José dos Campos vai receber o tradicional St. Patrick's Festival, regado a muito chopp, mais de 80 torneiras das melhores cervejarias de diversos estados. Serão 3 dias para curtir a cultura irlandesa, 8 bandas com muito rock, folk, pop e Irish music, uma gastronomia com assadores, burgers, torresmo e muito mais. Tudo isso com entrada franca. St. Patrick's Festival. Dias 17, 18 e 19 de março no Interactive Hall, São José dos Campos. Quer saber mais? Siga no Insta, @Vale Produções e Eventos. Realização Vale Produções, St. Patrick's Festival. Promoção exclusiva Rádio Mix. É isso, resgatando o podcast, agora são 12h e 37 minutos. Estamos aqui com o Roberto Kiko no Facebook do Resgatando e também nas ondas do Rádio Metropolitana Vale 1290. Lembrando você que de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 10, Radar Noticioso com o jornalista Lano Brito. Ô Kiko, fala sobre a Estrada Imperial, né? Que você falou que São José tem a Estrada Imperial em São José dos Campos, tá, Kiko? Veja bem, a sua página é uma página muito interessante, o Resgatando São José dos Campos, porque as pessoas vão resgatando a gente aprende muito, né, da história da cidade, e eu gosto muito dessa parte, então eu fui fazendo uma compilação das coisas que as pessoas foram colocando na sua página, né? Por exemplo, existe um desenho, uma planta da cidade onde passava antigo leito da Estrada de Ferro Central do Brasil, que subia Borba Gato, passava lá onde hoje é o Tênis Clube, a estação de tratamento da Sabesp,
e depois descia aqui para a região do Lava Pés, né? É um mapa muito interessante, deve ser guardado realmente pelos historiadores de São José dos Campos. E uma planta que eu vi que achei muito interessante foi sobre aquela região do tênis clube, né? Não exatamente sobre o início do Jardim Esplanada, mas um desenho muito antigo, bem mais antes, e que mostra exatamente a Avenida São João, mas que o nome, não me recordo exatamente qual era o nome, mas tinha uma ligação com a Estrada do Império ou Estrada Imperial, ou coisa assim. Agora, por que eu estou falando isso aí? Porque se você pegar a Avenida São João, seguindo a direção do Jardim Aquários, lá onde é a Avenida Cassiano Ricardo, antes de ser propriedade da Ford, né, aquela Avenida Cassiano Ricardo chamava Avenida ou Estrada do Imperador ou Estrada Imperial, uma coisa assim, tá certo? Agora, se você pega na direção da Avenida Cassiano Ricardo, atravessando a Via Dutra, numa reta, nós vamos sair atrás da Kodak, certo? Hoje o Eastman Kodak, mas tem desenhos ou fotos que aquela Avenida Eastman Kodak também chamava Estrada do Imperador. Não me recordo se é Imperador ou Imperial. E seguindo em direção ao Jacareí, passando lá pelaquela fábrica metalúrgica lá, antigamente eles chamavam de Fiel, não me recordo o nome hoje. Existe uma rua que passa em frente à portaria que desce e sai lá em Jacareí, que é a Estrada do Imperador. Quer dizer, é tudo na mesma direção. Perfeito. Tudo na mesma direção, tudo ligado ao Imperador, ao Império. Então, eu acho, né, não estou afirmando, mas eu acho... Supõe, pegando todas essas evisências, que aquilo era uma estrada imperial e que os nossos imperadores, Dom Pedro I, II, passaram nesse local, passando por São José, indo para Pindamonhangaba, porque Pindamonhangaba na ocasião era o ponto de parada de Dom Pedro, conforme a história conta. Tanto é que existe aquele prédio lá do centro de Pindamonhangaba que é ligado ao Império, né? Certo. E por que mudou o trajeto da linha férrea, né? A linha férrea era ali onde hoje nós temos a Univap, a Sabesp. Por que tiraram tudo ali e colocaram onde hoje é ali na Sebastião Gualberto? Por que mudou? Bom, aí faz parte da história, né? Mas vocês têm uma noção por que mudou? Primeiro que tinha muito acidente também por causa da subida ali, né? Eu vi que houve um acidente muito feio, né? Um acidente muito grave, com mortes inclusive, próximo a onde hoje é a Secretaria da Manutenção da Cidade, lá na Nelson Dávila. Porque lá fazia uma curva bem fechada para descer para a região lá da prefeitura. Entendi. Então acho que lá que houve descarrilhamento, houve o tombamento da composição de passageiro e parece que, não sei se perdeu o freio do trem ou coisa assim, que parece que houve descarrilhamento, tombamento e teve muitas vítimas lá, né? O Kiko, isso já faz parte da história. Faz parte da história. Kiko, você tem alguma lembrança daquele avião que caiu na Vilaça? Isso foi na década de 45, foi antes de você chegar para cá, né? Essa parte não... Mas a dos alemães, você lembra? Da morte dos alemães? Não, isso foi mais recente. Já 70, né? Já tinha até o estádio do lado lá, né? Conta mais ou menos o que você sabe, Kiko, dessa história que repercutiu muito, não só em São José. A única coisa que eu lembro que eu vi é que houve essa morte da família dos alemães lá onde... Chocou muito a cidade, o Kiko? Foi uma coisa chocante? Tudo que era violento naquela época chocava, né? Hoje não choca mais, né? A gente passa por cima do defunto e está tirando até foto, né? Lamentavelmente virou uma coisa de rotina. Mas antigamente chocava. O que eu me lembro mesmo da história de São José dos Campos, eu vou contrariar talvez até alguns historiadores, por que São José cresceu do jeito que é hoje. No meu ponto de vista é o seguinte:
começa na década de... Antes de eu nascer, inclusive. Agora eu vou pela história. Tem a Via Anhanguera e a Via Anchieta. O que tem de ver isso? O que tem a ver São José dos Campos com essas duas rodovias? Não tenho a mínima ideia. É a minha conclusão. Ninguém falou isso para mim. Porque na época, voltando à parte da história, né, eu gosto de ler muito a parte da história, na ocasião, o interventor do estado de São Paulo, que depois era conhecido como governador Adhemar de Barros, pavimentou tanto a rodovia Anchieta, construiu uma estrada moderna na ocasião, ligando São Paulo a Santos. E também pavimentou a Via Anhanguera, ligando Campinas a São Paulo. E São Paulo, naquela ocasião, já tinha ultrapassado o Rio de Janeiro. Em termos econômicos, já tinha ultrapassado o Rio de Janeiro. E as empresas começaram a procurar um local de fácil acesso, né, em termos de logística, um local de fácil acesso. Aí as grandes empresas foram comprando em terrenos ao lado da Via Anhanguera e Via Anchieta, onde era possível construir as suas fábricas. Isso foi até o final da década de 40. Aí, o que aconteceu? Veio a Via Dutra para São José dos Campos. Não para São José dos Campos, passando em São José dos Campos, ligando São Paulo a Rio de Janeiro. E passou aonde? Por São José dos Campos. Sim. Mas por que São José dos Campos? Se você sair de São Paulo em direção ao Rio de Janeiro, no sentido Rio de Janeiro, não é direção, sentido Rio de Janeiro, você vai passar por Guarulhos, que na ocasião, na beira da Dutra era brejo. Passando de Guarulhos, já vem para Arujá, Santa Isabel, Guararema e Jacareí. Você pode ver que a Dutra só passa no meio de serra, de montanha. É verdade. É verdade. Terminando a montanha, entra no Vale de Jacareí. Certo. Na várzea de Jacareí. O que acontecia na várzea de Jacareí na ocasião? Enchente. Nessa época agora de dezembro, janeiro, fevereiro, era totalmente alagada aquela região de Jacareí. Quem que ia construir uma fábrica lá? Eu tenho uma estrada boa, mas ao lado cheio d'água. Aí subindo um pouquinho, passando o Rio Comprido, as empresas deparam só com plano, área plana, bonito, não preciso fazer nada, é só colocar a minha fábrica aqui. É verdade. E do lado o que eu tenho? Eu tenho a Baixada. Eu subo outra vez a Baixada, outro plano. Aí eu passo o plano, mais Baixada e subo mais outro plano. Pelo amor de Deus, é aqui que eu quero instalar. É interessante. Bem interessante o que essa. a fábrica precisa. Além do mais, dessa topografia, né, tão privilegiada que São José tem, aquela empresa canadense instalou a torre de transmissão da Light que vinha lá de Cubatão, subia para Mogi das Cruzes, passava lá atrás de Jacareí e saía aqui na Fiel. Aonde que a Light começa a seguir a Via Dutra? Em São José dos Campos. É verdade. O que a empresa precisa para implantar a sua empresa, que é a sua indústria? Eu preciso de fácil escoamento, trazer matéria-prima e mandar o produto para a área de consumo. Tinha a Via Dutra. Um local plano, com água em abundância, alto, lugar alto, São José dos Campos. Mas eu vou usar muita água, mas eu preciso descartar essa água. Onde que eu jogo? Paraíba? Não. Não. Eu jogo no Ribeirão, que está passando do lado do meu terreno. Ah, tá. Entendi. Tudo fácil, né? Tudo facilitou, Tá facilitou, né? Tudo preparado para São José receber as indústrias. Verdade. Inclusive o CTA também veio para cá por causa dessa topografia. Não é que São José dos Campos cresceu por causa do CTA. Inclusive o CTA veio por causa dessa topografia também. Favorável, né? Certo? Favorável, totalmente. Agora, por que a GM veio para São José dos Campos?
tudo isso aí, e no fundo do seu quintal passava a estrada de ferro central do Brasil. Precisava de minério, pô, o trem já trazia aqui na minha porta. A Ford veio para cá? Veio, a Ford veio, comprou terreno aqui. E por que a Ford não ficou em São José, então foi para Taubaté? Não, a Ford não foi para Taubaté. A fábrica de motores? Não. Quem foi para Taubaté foi a Willys Overland do Brasil. Implantou a fábrica lá em Taubaté. Ah, tá. A Ford, como a GM, na época que construíram, o Ademar construiu a Via Anhanguera e a Via Anchieta, os dois estavam em berço esplêndido. Um estava em São Caetano do Sul, certo? E o outro estava na Avenida do Estado, lá no Ipiranga. A Ford estava no Ipiranga. E a GM estava em São Caetano do Sul. Enquanto que as outras empresas foram só procurando local lá na beira da Anchieta e na beira da Anhanguera para instalar, os dois ficaram lá em São Caetano e o outro quietinho lá no Ipiranga. Só que a Ford, ele viu que estava crescendo, mas não dava mais para crescer lá no Ipiranga. Certo. Queria alguma coisa, então vamos lá. Opa, São José dos Campos é um terreno bom. Da onde é Jardim Aquário. Ok? A GM falou, opa, tem um lugar lá, lugar propício para nós. Veio para São José dos Campos. Porque não tinha mais, naquela região do ABC, da região da Grande São Paulo, não tinha mais local para comprar. Aí veio para São José, a GM veio para São José dos Campos. Quando a Ford foi implantar aqui em São José dos Campos, houve uma oportunidade de comprar a Willys em Taubaté. Não é que comprou a Willys em Taubaté, a Ford comprou a Willys em São Bernardo do Campo. E, por conseguinte, comprou a Willys em Taubaté também. Certo. Certo? Porque a Willys fabricava o quê? Fabricava Jeep, fabricava as perua rural, né? E começou a produzir o Corcel. Aí, naquela ocasião que a Ford comprou a Willys e virou Corcel da Ford, mas quem fez o projeto do Corcel na época foi a Willys Overland Brasil. Aí a Ford comprou a Willys e, consequentemente, comprou a fábrica da Ford em Taubaté, da Willys em Taubaté. E com a Ford em Taubaté não teve mais interesse em construir a fábrica São José. Aí vendeu o terreno lá do Jardim Aquários para uma empresa aí que fez o loteamento do Jardim Aquário. 12h, 51 minutos, resgatando o podcast. Hoje a gente está recebendo o Roberto Kiko com histórias interessantíssimas de São José, desde 55 para cá. Vai ter que ter a segunda parte, porque realmente o Kiko tem muita história legal, bacana mesmo. Ele viveu, né? Ele está falando tudo aquilo que ele viveu. Então é bacana isso, essas histórias do Roberto Kiko. Nós estamos no Facebook, Resgatando São José, estamos também nas ondas do rádio Metropolitana Vale 1290. Lembrando que de segunda a sexta-feira, das 7 às 10 da manhã, tem o Radar Noticioso com o Lano Brito. Ô, Anjo, tem os comerciais rapidinho para a gente voltar, para a gente encerrar. E o Roberto vai ter que voltar aqui. A gente vai para o intervalo rapidinho, já voltamos. Tá bom? Tá ótimo. Tá muito bom, tá excelente. Excelente mesmo. Eu vou convidar você para voltar para o quarto programa, você volta para continuar, porque tem muita coisa legal. Tá rodando, Ângelo? Não tá? Então a gente vamos voltar aqui mesmo no estúdio, né? O probleminha técnico é o primeiro programa, nós estamos, né, em fase de acertos, mas eu quero agradecer ao Roberto Kiko, que aceitou meu convite, né? Primeira pessoa que eu convidei para participar aqui do podcast do Resgatando. Toda sexta-feira teremos o podcast, ele vai passar no Facebook do Resgatando, o áudio na Rádio Metropolitana Vale 1290 e também no canal Plural. Hoje, devido a uns problemas técnicos, não conseguimos, né, mandar a imagem lá para a TV, para o canal 3 da NET, canal Plural. A partir da sexta-feira que vem, e todas as outras sextas-feiras, estaremos também com a imagem no canal Plural, canal 3 da NET.
Kiko, suas considerações finais aí, você vai ter que voltar, Kiko, é muita coisa, o programa começou um pouco atrasado, 20 minutos de atraso, né? Mas você vai estar convidado para voltar. O programa ao vivo acontece essas Acontece. falhas, mas sem problema nenhum. Eu que agradeço a oportunidade de ter vindo aqui, conversar um pouquinho aí com os nossos ouvintes, né, Edu? E quando você me convidar, a gente está de volta aqui. O Kiko, com muitas histórias, o Kiko sabe muita coisa interessante. O Kiko, ainda temos 5 minutinhos, ainda temos que você contar rapidinho. Essa é uma pergunta minha, tal. Por que a região do Aquários cresceu tanto em tão rápido tempo? O Kiko virou a região nobre da cidade, cerca de 25 anos atrás, ali não era nada. E de repente virou esse conglomerado aí de prédios e casas e apartamentos. O Kiko. Bom, eu acho que cresceu tanto como está crescendo aquela região oeste lá da Urbanova, e não só essa região, mas toda a região de São José dos Campos está crescendo assustadoramente, né? E são as oportunidades que os empreendedores, os empresários de fora e de São José dos Campos também veem e estão aplicando os seus investimentos aqui nessa região. Então aquela região lá do Aquários. Como é que chama aquela Avenida Nova lá? Cassiano Ricardo? Não. Aquela lá que vai lá pro Jaguari? Putim, aquela região do Ah, Via Putim, lá. Cambuí? Via Cambuí também está crescendo assustadoramente, né? Enfim, a potência que São José oferece para todos que realmente acreditam nessa cidade. É uma cidade que dá oportunidade para todo mundo, certo? Só não cresce quem não quer realmente, né? Trabalhando bastante com afinco, São José dá oportunidade, e com isso aí, tanto a cidade de Caçapava como Jacareí também acompanham o desenvolvimento, porque é uma cidade só, né? É uma comurbação, né? E assim, em conjunto, as 3 cidades vão crescendo e vão se juntando com toda certeza, né? Tá certo. É isso, pessoal. A gente vai encerrando. Quero agradecer mais uma vez. Roberto Kiko, né? Aceitou meu convite. Mandei o convite, prontamente respondeu. Está aqui e participou do primeiro podcast Resgatando. Toda sexta, então, você vai poder acompanhar ao vivo aqui no Resgatando São José. Toda sexta, do meio-dia a 1. No Resgatando, na Rádio Metropolitana Vale 1290 e também na TV, no canal 3 da NET, canal Plural. Mais uma vez, Kiko, muito obrigado. Obrigado você que acompanhou o nosso programa. Obrigado, Kiko. Foi uma estreia, então? Foi uma estreia. Opa, que honra, hein? Tá vendo? Opa, Primeiro programa e o Roberto Kiko participou. Muito obrigado pelo convite, pela honra aí. Não, sempre quando a gente, né, pede pro Kiko comparecer, como ele sempre compareceu no Resgatando na TV, no programa também que nós fizemos, foi onde começou tudo, né, Kiko? Foi na rádio, aquela rádio ali da João Guilhermino, rapaz, agora deu branco, não dá. Deu branco não da rádio, né? Isso. Mas foi lá onde tudo começou, né? Que o Kiko foi comigo lá também, participou, daquela época era Memórias da Cidade de São José. Memórias Joseense. Era Memórias Joseense. Se der tempo ainda, eu gostaria de fazer uma sugestão ao vivo aqui, Edu. Você escreveu um livro, Resgatando São José dos Campos. Eu acho que é uma... Vamos seria uma escrever. boa, viu? Você aceita o meu convite, nós dois escrever um livro Ah, Resgatando São José, a história recente da cidade? Opa, com todo prazer. Então vamos, então fechamos aqui. Vai sair o livro logo, eu vou começar, né, a conversar com o Kiko aqui, a gente vai escrever um livro, porque o Kiko tem muita coisa legal, né? Ele vivenciou a história, que é a história de São José dos Campos, década de 55 para cá, né? Tem mensagem aqui? Ó? Tem mensagem? Ah, tá certo, é verdade. É verdade. O Resgatando o Podcast é oferecimento da Drogaria Cavalcante. Mandar um abraço pro Edinaldo, pra Érica, pra Iris, pro Pedro, quem mais está lá? Adriele, pessoal todo lá da Drogaria Cavalcante. Muito obrigado, pessoal da Drogaria Cavalcante. É isso, pessoal. Nós voltaremos na próxima sexta-feira, meio-dia em ponto, Resgatando o Podcast no Facebook, Rádio Metropolitana Vale 1290 e também nas ondas da TV, né? Na TV Canal 3 da NET, Canal Plural. Meio-dia e 58, muito boa tarde e até sexta-feira que vem. Sei. Operador de banco. E eu fui para as casas aqui na Lua. Minha cidade
gente humilde no jardim. Tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui. Céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira, Paraíba mantiqueira, criou asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante, operário, estudante, seu destino é prosperar. Meu São José dos campos tão floridos, edifícios coloridos, não me canso de te amar. Dos campos tão floridos, não me canso